Fala independentes, tudo certinho? Eu sou o Rodrigo e esse é o Você Independente, o canal que vai te ajudar a chegar na independência financeira. E é isso mesmo que você leu. Chegamos aos 70 mil investidos. Bora ver como é que foi? Então, antes de mais nada, aquele famoso pedido, deixa o like aqui no vídeo, isso não custa nada e me ajuda muito, muito mesmo. Também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e segue a gente lá no Instagram também, que você vai ter em primeira mão essas informações que eu trago para o YouTube depois. Mas se você puder acompanhar nos dois, faça isso que vai me ajudar ainda mais. Nesse vídeo aqui vai ser o fechamento mensal, então eu vou trazer umas informações diferentes do que vocês já viram antes e eu vou explicar para vocês aqui na tela, mas basicamente eu coloco nos fechamentos mensais o quanto que eu tenho investido, o quanto eu já aportei, qual que foi a variação, tudo mais, eu vou deixando aqui enquanto eu estiver explicando. Eu só queria deixar bem claro antes que o formato de vídeo e de posts que eu faço, eles não explicam especificamente o ativo que eu comprei ou deixei de comprar. Eu só mostro já os valores e o que aconteceu. O quanto variou, qual que é o valor que está atual e o quanto eu gastei no caso dos semanais, porque a minha intenção é usar isso como um diáriozinho. Eu vou vendo lá que eu estou seguindo o meu plano, que eu estou mantendo a disciplina e não informar ou falar exatamente de um ativo ou outro, porque eu acredito que isso, mesmo que seja inconsciente, faça com que as pessoas deixem de pesquisar e aprender sobre o assunto e passem a copiar a pessoa que está falando lá. Afinal, se ela comprou e ela já pesquisa sobre, por que eu vou ter o trabalho de pesquisar, certo? É o que muitas pessoas podem pensar. E isso é o errado. A minha intenção não é que você copie minha carteira, copie carteira de fulano. Cada um tem o seu plano e cada um sabe o quanto que aguenta de volatilidade e como quer dividir sua carteira, baseado no seu perfil de investidor. E o ponto importante de quando você estuda e você aprende sobre o assunto é que você não terceiriza a responsabilidade. E isso é o que muita gente tem feito também. Se é você que estudou, se é você que decidiu, você sabe que você é o único e exclusivo responsável pelo resultado, tanto para o bem quanto para o mal, mas sem terceirizar a responsabilidade. É isso que a gente quer fazer. Agora vamos na tela para ver. Então aqui no fechamento mensal eu sigo aquele padrão de colocar o número, então sempre que os números são cheios significa que é o mensal, né? É o primeiro post do mês. E aí eu já mudo aqui, que agora a gente entrou no de agosto. Então, para deixar bem explicadinho, essas informações que ficam aqui do lado são as informações que eu tinha no comecinho de agosto. É bom lembrar isso, não é o fechamento com os números que eu tenho no final do mês, e sim no começo do mês, é assim que eu faço. Então vamos lá, comecei agosto com o capital atual de R$ 71.068,54 e o total aportado foi R$ 70.260. Então, nesse mês, com a recuperada que deu, eu acabei conseguindo ficar com o capital atual maior do que o total aportado. E depois daquele erro que eu tinha cometido e a crise e tudo mais, por um bom tempo eu fiquei com o total aportado maior do que o que eu tinha de fato, ou seja, eu estava perdendo dinheiro, minha carteira estava rendendo menos do que o que eu tinha colocado. Eu tinha, entre aspas, perdido dinheiro. Como eu não vendi nada, continuei lá e agora já está recuperando, eu estou com o lucro e não com perda. A rentabilidade do mês foi 4,87%, então essa foi a rentabilidade do mês de julho, né? E os dividendos que eu recebi em julho, aqui tá errado, é julho, foram R$ 150,82. E essa aqui é uma das informações que são mais importantes para mim. O capital atual é gostoso de ver crescendo, é muito legal ver que você está cada vez com um patrimônio maior, porém são os dividendos que vão fazer com que você viva de renda no futuro. Então, hoje em dia eu tenho uma média de 150 a R$ 200 de dividendos, e isso, dependendo de como você mora, já dá para pagar uma conta, já está bem legal. O objetivo é que esse número aqui cresça cada vez mais até chegar num ponto que você consegue viver tranquilamente, pagando todos os seus custos, com o dinheiro que você recebe passivamente dos ativos que você tem.
A variação do capital, eu sempre coloco o que variou do mês anterior para o mês que acabou de terminar. Então, a variação de capital do que eu tinha lá em junho para agora o final de julho foi de 7%, para vocês verem como aumentou bastante com essa recuperada que deu. E embaixo aquele famoso textinho, eu vou explicando alguns pensamentos meus ou algum texto que tenha relação com o mês que eu passei. E aqui basicamente eu deixo explicado que eu passei a tentar olhar os objetivos de forma mais dividida, sabe? Ao invés de ficar almejando chegar nos 100 mil logo ou nos 200 mil logo, é interessante a gente colocar metas pequenininhas para a gente ter essa satisfação quando a gente chega a um número determinado que ainda não é aquele que você almeja, mas que é uma conquista também. Então, eu tinha passado os 60 mil, meu próximo objetivo era chegar nos 70 mil. Por que eu já tenho que colocar que eu quero 200, por exemplo? Não, primeiro eu quero chegar nos 70 mil. Então, beleza, fui juntando, aportando. Agora, a gente passou a marca dos 70 mil. Qual que é meu próximo objetivo? Chegar nos 80 mil. E aí, quando eu chegar nos 80 mil, eu vou ficar feliz e vou comemorar da mesma forma e assim por diante. Quando você menos espera, quando você faz desse jeito, quando olha para trás, você já acumulou um patrimônio bem grande e sem ter aquela ansiedade que normalmente a gente tem, né? Quando a gente fica olhando alguma coisa muito longe, muito distante, até é desanimador de vez em quando. Mas se você coloca com metas pequenininhas assim e vai alcançando e vai sentindo esse sabor de vitória, aí é muito mais fácil e muito mais gostoso também, porque você acaba aproveitando mais a jornada e não só a chegada. Então o fechamento mensal funciona mais ou menos desse jeito. Eu sempre coloco o capital atual, que é o patrimônio, o quanto eu já investi, né, que são os meus aportes, no caso, o quanto eu invisto por mês. A rentabilidade eu coloco daquele mês, talvez valha até a pena eu colocar aqui, né, rentabilidade do mês. Os dividendos do mês, então eu coloco o quanto que eu recebi de dividendos no mês que acabou. E a variação de capital, sempre considero o capital que eu tinha antes com o capital atual para ver o quanto ele variou. A volatilidade da bolsa nesses tempos está bem grande, então para quem está entrando agora talvez assuste um pouco, não é sempre tão volátil assim, por mais que seja renda variável, não é tanto assim que mexe normalmente, é porque nós estamos em um período muito incomum com o que a gente está acostumado a viver, mas por esses tempos está muito normal de ver variações grandes de capital como essa que foi de 7% nesse mês. Eu espero que vocês gostem também do fechamento mensal. É ele que vai dando o norte ali de como está o meu patrimônio, do quanto que eu consegui de rentabilidade. Eu não explico certinho cada empresa que eu invisto, coisa do tipo. Eu posso até informar qual que é a minha divisão, né? O quantos por cento eu tenho em ações, quantos por cento eu tenho em fundo de investimento imobiliário, etc. Se vocês quiserem isso, inclusive, deixa aí nos comentários que eu posso ir colocando. Mas a ideia não é mesmo ficar falando ativo por ativo, porque a intenção é que vocês tentem estudar o assunto e aprendam para tomar as próprias decisões e não copiar alguém da internet. Demorou? E o fechamento mensal é isso. Não esquece de deixar o like no vídeo, compartilha com seus amigos, segue a gente no Instagram e também se inscreve aqui no canal. E deixa nos comentários também algumas coisas que vocês têm achado do canal, do Degraus da Independência, coisas que vocês têm dúvida, porque baseado no que vocês me falarem, eu consigo ir pensando em outros tipos de conteúdo para trazer aqui para o canal. Demorou? Até a próxima e falou!